meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, este lugar, Senhor. E tudo aquilo que tem lutado, que tem tentado impedir o teu agir, Senhor, sobre este bairro, Pai, seja posto por escabelo dos teus pés agora, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha fazer a obra, Pai, sobre esta casa. Que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha enviar, Senhor, vidas e almas para se render aos teus pés a este lugar, Senhor. Que o Senhor venha levantar provedores, mantedores, que o Senhor venha enviar empreendedores no meio de nós também, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Famílias que precisam ser restauradas, restituídas, reconstruídas, meu Pai. Faz, Senhor, um grande mover. Faz, Deus, uma grande obra. Damos liberdade ao Teu Espírito Santo mais uma vez nesta noite. Damos liberdade ao Teu Espírito Santo a esta casa, a este púlpito, a este lugar, Senhor. Vem, Deus, porque Tu és, Pai, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. O Senhor é o nosso socorro bem presente, meu Pai. Então nós colocamos, Deus, as nossas vidas, nos colocamos e colocamos este culto, Deus, nesta noite em Tuas mãos, crendo, Pai, que não será apenas mais um culto, Senhor, mas será mais um dia de encontro com a Sua presença, meu Pai. Amém. Saudo a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria de estarmos aqui reunidos nesta noite para adorar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor aqui neste lugar. Creio que Deus tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos para fazer mais uma vez aqui nesta noite sobre esta igreja. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nesta noite, que possamos sentir a presença de Deus se manifestando já nas nossas vidas com poder e autoridade. Diz na palavra de Deus em Marcos 11, versículo 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus respondeu: Tenho fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creio que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoe os que o ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará a ofensa de vocês. Amém. O Senhor nos chama nesta noite para que nós possamos orar já crendo na resposta, já crendo no milagre dele na nossa vida. E ao mesmo tempo o Senhor diz para mim e para você nesta noite: libera perdão. Libera perdão, porque para o Senhor, perdoar você, você precisa primeiro liberar perdão. Então, irmãos, hoje Deus tem uma palavra ao nosso coração. Já quero chamar a pastora Thaís para estar com a dança profética, se apresentando, e depois nossa irmã Roseli adorando o nome do Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova
coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. É folha e pó, e o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só.
valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é sono, você é alguém no coração de Deus. Pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está aqui, jogado aos cantos, encostado. E se você disser pra mim já foi vaso, está quebrado e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é sonho, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é sonho, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Pastor Ângelo. Aleluias.
Só dos irmãos que é paz do Senhor, amém? Queria falar para os irmãos que eu vou cantar esse hino, não gosto de cantar em cima de cantado, mas na quarta-feira eu e a pastora Simone lá no nosso quarto, e daí ela cantou um pedacinho de um hino, ela falou, vamos achar esse hino, daí a gente achou esse hino, e a gente sentiu muita presença de Deus lá no nosso quarto com este hino. E eu queria trazer para os irmãos aqui nesta noite. Isso. Não, me ama. E eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos, irmãos. Desse liberdade para o Espírito Santo nessa noite. Porque, irmãos, às vezes a gente acha que Deus não está conosco. Ou às vezes a gente acha que Deus nos abandonou. Mas, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Ele está conosco, irmãos, 24 horas por dia. Todo momento Ele está comigo, Ele está com você, irmãos. Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Escute, irmão, a letra deste hino. Juntos, diga. Aleluia. Tem ciúmes de mim. Santo Deus. O seu amor é como um furacão. Escute, e irmãos. eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Quem diz que Ele não te ama? Então, de repente, Quem diz que Ele não vejo está mais contigo? minhas aflições. Escute, Eu só irmãos, o vejo que Ele vai a falar para você glória. nesta noite. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele Vamos te juntos, quer, diga. irmãos. Oh, Ele me amou. Ele te amou também, meus irmãos. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluias. Santo Deus, glorifique, irmãos, o Senhor nesta noite. Ele só está esperando uma atitude sua, irmãos, de você adorar o nome dEle. Deixa, irmãos, Ele trabalhar na sua Tem vida. ciúmes de mim, cante. Tem ciúmes de mim. Aleluias. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluias. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Jesus, aleluia. Chega! Oh, oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Na, 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 na. Aleluias. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Se você puder, levante suas mãos aos céus e canta isso bem alto. Diga: me ama. Adore o Senhor nessa noite. Ele te ama. Aleluia. Me ama. Ele te ama, meu irmão. Me ama. Em uma só voz, diga: Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele. Se você puder, levante as suas mãos aos céus Aleluias. e cante. Nós somos sua herança e Ele é nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai redenção. Aleluia. Meu Deus do céu. Santo Deus, aleluia, Jesus. Você pode dar um grito de vitória para Jesus por isso aí? Santo Ah! Deus. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Nós somos
Santo Deus, aleluia. Existe um mar de graça entrando Glória nessa a igreja Deus, hoje. aleluia. Diga o céu se une à terra como. Diga, meu coração dispara e Santo Deus. não tenho tempo pra perder. Só você que se sente amado, que tem dessa certeza, diga que Ele me ama. Ele Me ama. Me ama. Diga, Ele me ama. Ele me ama. Eu acho que você pode ir um pouco mais nessa noite. Levanta as duas mãos aos céus e grita: nós somos sua herança. Somos sua. Glória a Deus. Levanta a tua mão pro céu. Só você que recebe esse amor. E diga o céu. O céu se une. Santo Deus, Meu aleluia. coração diz: levanta a canta na baceira, levanta. Não tenho tempo pra perder. Vamos um pouco mais, vamos mais, vamos mais. Diga, nós somos sua herança. Somos sua herança, yeah. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Diga o céu se une à terra. Meu coração dispara. Adore o Senhor. Aleluia. Em uma só voz diga: então vou levantar as minhas mãos e louvar. Diga. Santo Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, nesta noite. Seja exaltado e glorificado, Senhor. Aleluia, Jesus, Santo Deus, aleluia. Mais uma vez, então vou levantar, diga. Santo Deus. Então vou levantar As minhas mãos, oh, aleluia. Santo Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. E as palmas adoram da mão do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Pastora Valéria. Vamos adorar, exaltar, glorificar aquele que é digno de toda a honra, que é digno de toda a glória, aqui nesta noite, neste lugar. Deus tem coisas grandes e firmes para fazer sobre nossas vidas, coisas que nós não sabemos, mas o nosso respeito, mas Ele sabe e Ele está pronto para estar fazendo, anunciando coisas que para nós é tão improvável, irmão, mas para Ele não é. E eu creio que nós estamos aqui nesta noite, não estamos por acaso, nós estamos aqui nesta noite porque Deus marcou um encontro com cada um de nós para estarmos aqui nesta noite. Eu creio que Deus sabe quem Ele queria que estivesse aqui conosco nesta noite. E Ele também sabe aqueles que Ele ia provocar o desejo, a vontade
de estar conosco nesta noite, não para ver este lugar, mas para sentir a presença dEle, para sentir a essência, para sentir a plenitude dEle neste lugar. Irmãos, Deus seja louvado. Irmãos, Deus seja louvado, porque às vezes a gente não tem mesmo palavra, só tem um aleluia. E hoje, eu falando com Deus, falei assim, Deus, eu não tenho palavras para dizer o quanto te amo. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu te adoro. Eu não encontro palavras para poder expressar quem tu és. Porque o Senhor tem feito tanta coisa, irmão. Tem agido de uma maneira tão extraordinária, irmão. Que é só o Senhor. Graça e paz, amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Aleluia!
Deus nessa noite. Adore, Ele está neste lugar. Aleluias. Aleluias. Que não venha ser a canção te tocar, mas que venha ser a presença dEle que está aqui neste lugar. Aleluias. A presença dEle está neste lugar, nessa casa de oração. Aleluias. Aleluia, Senhor. Eu venho neste momento te render louvores, te engrandecer, porque digno Tu és. Digno Tu és, Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor. Recebe minha adoração. Recebe, Senhor. Recebe minha adoração. Recebe, Senhor. Aleluias. Aleluias. Recebe minha adoração, Senhor. Mesmo com que eu não consiga falar, Senhor, que o Senhor venha ser a canção em mim nessa noite. Que o Senhor venha ser a canção em mim nessa noite. Aleluias. 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 Santo é o Teu nome, Jesus. 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 Santo é o Teu nome. Santo, 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 Santo. Aleluia. Aleluia. Ele é maravilhado, irmãos. Ele é extasiado. Ele está neste lugar. Talvez você não consiga sentir Ele, mas Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Talvez você se sinta fraca, mas Deus está com você, te dando força a prosseguir, a marchar, a caminhar. Talvez você esteja se sentindo um vazio dentro de você, mas Deus em todos os momentos tem te carregado, tem te levantado, tem feito com que você venha na casa dEle, porque Ele tem preparado algo para você. Ele tem preparado sempre o melhor para você. Talvez você se sinta sozinha. Talvez você sinta que as pessoas te abandonaram, que as pessoas não querem saber de você. Mas ainda você sabe que você tem um Deus que está disposto a fazer tudo para você. Que você tem um Deus que está de braços abertos, que não está te condenando pelo que se passou, mas que Ele está olhando para dentro de você. E se dentro de você tem um coração de adorador, mesmo que você não demonstre em gestos, mesmo que você não demonstre para as pessoas ao seu redor que você está adorando, se dentro de você Deus vê que tem um adorador de verdade, Ele vai te atender e responder a sua oração. Amém? E as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, aqui no livro do Evangelho de Marcos 10, versículo 35, verso 36, nós encontramos essa seguinte pergunta que Jesus fez a Tiago e João: o que vocês querem que eu faça para vocês? Quando você chega aqui e depara nessa palavra, aonde eles querem se sentar no trono do seu reino glorioso, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Aí Jesus vem e pergunta para eles: vocês não sabem o que estão pedindo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? E eles disseram: podemos. Isso aqui é um pouquinho antes de Jesus ir a Jericó. Você vai ver que Jesus ele está anunciando
outra vez a sua morte e a sua ressurreição. E de repente ele é surpreendido por Tiago e João, filhos de Zebedeu, com esta pergunta: Mestre, podemos pedir ao Senhor um favor? E o Senhor pergunta para eles: o que vocês querem que eu faça? E eles dizem: Senhor, nós queremos no seu reino um sentar do lado direito e o outro sentar do lado esquerdo. E nesse momento Jesus ele vem com a resposta que nós vemos no versículo 38. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? E eles disseram: podemos. E depois, se encontramos no versículo 46, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. E quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. E eles chamaram e lhe disseram: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E você vai ver no versículo 51 o Senhor fazer a seguinte pergunta para o cego: o que é que você quer que eu faça? Em outras traduções: o que queres que eu te faça? E quando a gente se encontra dentro desta leitura bíblica, quando se encontra dentro desta palavra, você consegue perceber que o Senhor fez a mesma pergunta a João e Tiago e fez depois a mesma pergunta para Bartimeu. Encontramos na resposta de Tiago e João que eles queriam um sentado de um lado, outro do outro, do trono. E o Senhor pergunta: vocês podem beber do mesmo cálice que é o meu? Eles dizem: podemos. E quando você vê eles falando podemos, você começa a perceber que muitas vezes nós vamos até Jesus, pedir a Jesus algo, e muitas vezes não suportamos o que pedimos. Pedimos ao Senhor coisas que na hora que está para ser alcançado a resposta, não temos suporte. Não temos suporte. Pedimos ao Senhor, mas não temos suporte. Falamos como Tiago e João: não, fique em paz, nós aguentamos. Nós conseguimos, nós podemos suportar. Mas não sabiam eles que Jesus estava falando do preço da cruz. Não sabia eles que
Jesus não estava falando de qualquer peso, mas que Jesus estava falando do preço da cruz, falando de um derramamento, de um sacrifício, a qual ele estava pronto a fazer por mim e por você. Tiago e João, eles não sabiam, por mais que o mestre falasse várias vezes aos seus discípulos que era chegada a sua hora, mas João e Tiago não tinham compreensão de que Jesus estava dizendo. E quando eles falaram ao Senhor: o Senhor pode fazer algo por nós? O Senhor diz: o que vocês querem? E quando você depara na resposta deles: podemos. Aí eu fico pensando, porque naquele momento o Senhor estava dizendo que o que ele passaria, talvez Tiago e João não viessem suportar. E na verdade não suportaram, porque eles fugiram no momento que Jesus foi preso. E isso aqui foi um acontecimento diante dos olhos daqueles homens, daqueles discípulos. E hoje nós estamos aguardando a promessa que Jesus virá buscar a sua noiva. E a Bíblia relata muito bem como vai ser, mas não diz o dia, não diz a hora. Então hoje, muitos dizem ao Senhor: podemos. Hoje muitos pedem para o Senhor tantas coisas, e depois que o Senhor vem com resposta, diz: não, eu posso, eis-me aqui. Mas só que no dia de hoje não é o preço da cruz, porque o preço da cruz já foi pago, mas é a volta de Jesus sobre a terra, buscando a sua igreja, buscando a sua noiva. E se Tiago e João, que andaram com Cristo, não suportaram, e eu pergunto a vocês: vocês estão prontos para suportar a volta de Cristo? Porque hoje nós dobramos joelhos, oramos, clamamos, falamos com o mestre, pedimos as coisas para o mestre, jejuamos, consagramos a nossa vida ao Senhor, mas estamos prontos para a volta do mestre? Porque muitas vezes dizemos: Senhor, eis-nos aqui, envia-me. E Deus vem e traz a resposta e começa a nos enviar aí, a pregar o Evangelho a toda criatura. Mas você está pronto para isso? Você está pronto para viver isso? Pastor, o que você está querendo me dizer? Porque no caminho, irmãos, você vai encontrar na tua jornada caminhos ao qual o Senhor vai fazer milagre, ao qual o Senhor vai até te usar como ferramenta para milagres, mas vai chegar em caminhos que você vai orar e nada vai acontecer. Não porque Deus não quer responder, porque nós temos que viver processo. E eu pergunto a vocês:
Vocês podem suportar? Vocês podem suportar hoje Deus te usando de uma maneira grandiosa, usando você para exaltar, glorificar o nome dEle, usando você como canal de cura, como canal de milagre, e do nada, o Senhor se cala, e você precisa continuar, e Deus não usa. Deus silencia. Porque Jesus passou por isso. Por onde ele passava, milagres aconteciam. Mas nem todos estavam prontos para o milagre. E tem lugares que vamos passar, que pessoas que não estão prontas para o milagre, não viverão o milagre. Como assim? Você vê que o cego Bartimeu, ele estava na beira do caminho, estava sentado, pedindo esmolas, mas ele ouviu um certo barulho, e nesse barulho que ele ouviu, nesse movimento que ele ouviu, ele soube que era Jesus passando. Só que o coração dele estava tão ansioso para falar com o mestre, que ele começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar em voz alta. Ele começou a chamar por Jesus. Porque dentro dele, ele tinha certeza que Jesus, ao chegar nele, poderia fazer milagre. E Jesus, ele não passa por lugares aonde não tem propósito. E aqui o propósito era de dar visão ao cego. Mas um pouquinho antes ele pega e diz para Tiago e João: pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. A pergunta foi a mesma, mas com pensamentos diferentes. E para João e Tiago, ele fala: vocês vão suportar? Ele diz: vamos. Então tá bom. Então suporta. Mas tem uma coisa: o que vocês estão pedindo, o Senhor já preparou as pessoas certas, ao qual vão assentar. E mais além, você olha o cego Bartimeu clamando, e a multidão o repreendendo, a multidão tentando calar a voz daquele cego. E ele sentado, continuou a persistir. Ele insistiu, mas ele não se levantou. Ele só se levantou na hora que o mestre mandou chamá-lo.
Enquanto Jesus não mandou chamá-lo, ele não se levantou, ele somente continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não se levantou. Ele só se levantou na hora que o mestre mandou chamá-lo. E quando o mestre mandou chamar, ele arranca a sua capa, joga fora. E ele vai de encontro a Jesus, e Jesus chega nele e diz: o que você quer que eu te faça? Mestre, que eu veja. Apenas respondeu. Não indagou a situação, não indagou porque ele estava cego, não indagou a situação que ele viveu, porque Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu furaram os olhos dele. E ele podia ter chegado a Jesus e dizer: Jesus, mataram o meu pai. E eu estar naquela situação, vendo tudo aquilo, e os soldados vieram e furaram os meus olhos. E hoje sou um pouco de mais idade, mas a única coisa que me sobrou foi essa coberta, essa capa. E esse caminho. Nós éramos pessoas com uma certa posse, mas agora o que sobrou para mim são esmolas. Ele podia ter indagado Jesus. Ele podia ter chegado a Jesus dizendo: por que isso aconteceu? Mas ele não estava olhando para a situação pela qual ele tinha passado. Ele não estava falando ao mesmo a situação a qual ele estava passando agora, como um mendigo. Ele aproveita a oportunidade que o mestre ouve e ele manda chamar. E diante da pergunta de Jesus, ele só responde: eu quero ver. E o Senhor diz: vá, você está curado, porque teve fé. Afirmou Jesus: vá, você está curado, porque você teve fé. A nossa irmã abriu o culto aqui: receba a cura, receba o milagre, receba a unção. Mas quanto dentre nós entrou aqui com fé para receber? Quantos aqui entre nós entrou aqui crendo que Deus tem o pleno poder? Porque muitas vezes nós queremos nos queixar, muitas vezes nós queremos falar, abrir, lançar tudo ao Senhor como ele não soubesse. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele escuta tudo. E ele só chamou Bartimeu porque ele viu que Bartimeu naquele momento tinha fé. E sabia que a fé dele ia conduzir o milagre. E eu pergunto para você aqui nesta noite: se Jesus se materializasse aqui nesta noite para nós e perguntasse: o que queres que eu te faça? A tua fé alcançaria?
o milagre. Senhor, eu quero ouvir. A tua fé alcançaria o milagre? Senhor, eu quero ver. A tua fé hoje alcança esse milagre. Senhor, eu quero, Senhor, a restauração no meu lar, no meu casamento. A tua fé está pronta para produzir o milagre que Jesus quer fazer na tua vida? A Bíblia não diz que Jesus ficou insistindo. A Bíblia não diz que Jesus teve que falar 3, 4, 5, 6 vezes para que o Bartimeu tivesse entendimento. Porque Bartimeu, quando ele foi até Jesus, quando Jesus mandou chamá-lo, ele já foi dentro dele com a certeza do que ele precisava e da certeza que Deus iria fazer. E o que muda de lá para os dias de hoje não é que o amor se esfriou. Porque o amor dentro de nós, para se esfriar, só se esfria se eu e você não manter a presença. E Jesus pode fazer tudo. Mas Ele nos demonstra aqui que Ele só faz mediante a nossa fé. E um pouquinho antes a gente vê que Deus usa Jesus para responder Tiago e João diferente. O que vocês estão me pedindo já não cabe mais a mim. Cabe a Deus Pai. Então você encontra aqui duas situações. Uma que você precisa ter fé. E outra que por mais que você diz, eis-me aqui, ou podemos, não cabe a você. Cabe a Deus, que já preparou os lugares e Ele dará a quem quiser. E a pergunta é muito simples nesta noite. O que queres que eu te faça? Não cabe a mim. Cabe a você. Porque quem alimenta a tua fé todos os dias é você. Quem faz gerar fé para viver um milagre é você. E Bartimeu insistiu. Porque ele sabia que a fé que ele estava gerando dentro dele, que quando tivesse a oportunidade de ter um encontro com o Mestre, manifestaria. E eu pergunto para você aqui nesta noite, Deus precisa levantar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 profetas, homens, mulheres de Deus, para responder você? Para dizer a você, olha, você precisa ter fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou.
precisa de tanta revelação para ter certeza que tua fé alcança alguma coisa. Não é suficiente Cristo para você. Não é suficiente o Espírito de Deus morando em você. E vai ter momentos que você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Vai ter momentos a dizer, Senhor, eu posso passar por tudo que o Senhor vai passar. Eu largo tudo por você. Eu entrego a minha vida no teu altar. Tu és minha prioridade. Aí o vento vem. A tempestade vem. As lutas do dia a dia vêm. Aí você olha e diz que a tua resposta, podemos, tem que fazer o mestre acordar no barco. Como somos hipócritas, ou até mesmo ignorantes dentro da própria palavra de Deus. Porque queremos nos colocar em lugares que Deus não está colocando. Queremos nos dizer, eis-me aqui, envia-me, em lugares que Deus nem te perguntou e nem falou que queria te enviar. Muitas vezes queremos ir para a peleja, para a batalha, mas não se revestimos da armadura. Urias, um grande homem de guerra, mas pronto para certas batalhas, para batalhas mais fortes. Quando colocaram ele, mataram ele. E quantas vezes você quer se colocar em batalhas mais fortes, onde Deus não está te colocando, e acaba se matando, porque diz, podemos. Não estuda o tempo, não estuda as nações, as estações, perdão. Simplesmente quer ser movido por uma emoção. E diz, eis-me aqui, envia-me. Eu suporto, eu aguento. Pode vir o que vier. O diabo pode levantar. Ó, eu ponho debaixo dos meus pés. Esquecendo-se que quem está falando é você. Não é o mestre. Entra às vezes em batalha que o mestre não mandou entrar. Ah, mas eu preciso fazer, eu preciso... Mas está mandando entrar? Será que ele não está trabalhando? E você quer ir lá fazer o quê? Enchemos nosso peito como um pombinho. E muitas vezes pedimos aquilo que nós não suportamos. Às vezes queremos viver milagres, mas não temos fé. E muitas vezes queremos coisas que não suportamos, e do outro lado queremos viver milagre, mas não temos fé. Eu podia, irmão, ficar aqui falando 500 vezes para você, olha, não põe mais filho dentro da tua casa, senão você vai perecer. Mas se você vai lá e faz ao contrário,
Pastora, mas você disse. Eu disse porque Deus mandou dizer. Porque se Deus não mandar dizer, eu não vou falar nada. Porque eu tenho que dar conta do que eu falo. Principalmente que eu falo que foi Deus que mandou dizer. A Joelma, ela me veio com 2 casos de uma criança que ninguém soube explicar, 15 dias internada, o que estava acontecendo no pezinho dela. E ao mesmo tempo, no mesmo dia, o irmão cai enfermo. De uma família muito simples e humilde, que tem seu pastor. Mas 15 dias sem resposta. Eu fui para minha casa e falei: Senhor, o que o Senhor quer que seja feito? Porque eles têm pastor. Eles têm uma autoridade na vida deles. E eu não posso passar por cima disso. O que o Senhor quer que eu faça? Intercedo ou não intercedo? O Senhor falou para mim o seguinte: pede para ela vir aqui, pegar 3 óleos, 3 frasquinhos de óleo, e fale para ela ir até o hospital onde que está internado estas crianças. Mande ela ungir o menino. E a menina mande não apenas ela ungir, mas passar o óleo da unção no pé. Se for espírito de treva, ele vai embora e ela vai receber alta. Se for enfermidade do corpo físico desta criança, ela vai permanecer no hospital. E ela foi. Ela ministrou. E as crianças, no dia seguinte, foram todas elas para casa. Mas aí você olha e diz: pastora, eu perguntei ao mestre: posso? Eu não fui correndo. Não fui me prostrando correndo. Eu não fui lá e falei: não vai acontecer assim, 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 em nome de Jesus. Não. Eu não posso usar o nome de Jesus em vão. Porque eu sei que não posso levantar falso testemunho. Então eu fui perguntar ao dono da vida. Fui perguntar a ele como que ele queria que eu me posicionasse, como ele queria que eu caminhasse diante daquele pedido de oração. Sexta no domingo que os irmãos receberam o batismo do Espírito, eu lembro que eu vim para a igreja e falei assim: Deus, eu não estou preocupada com igreja de fulano, bertano, ciclano. E eu vejo muitos dizer que tudo isso se acabou.
Eu vejo muitos dizer que não tem mais isso. Mas o nosso ministério, ou a tua presença está ou não está. E se não está, não quero estar também. Batiza. E eu vim com essa intenção no domingo, porque eu já tinha feito o meu jejum, minhas orações, falado com o Senhor. Deus, batiza. Sem saber a resposta. Sem saber o que seria feito. Eu imaginei no meu pensamento que eu ia chegar aqui, e na hora que eu fosse falar, nada ia acontecer, eu ia falar, se levante para a bênção apostólica e vamos todos embora, porque não vai ter pregação. E o Senhor fez diferente. O Senhor manifestou-se diferente. O Senhor agiu no coração das pessoas aqui. Ele bateu portas e corações aqui. Aquele que deixou entrar, ele entrou e fez. E o mais lindo de tudo foi quando o nosso irmão depois me falou o seguinte: coisas que Deus tinha me falado, em particular na minha casa, o irmão replicou sem saber, está sabendo agora. O Senhor falou para mim nesse domingo, filha, eu quero fazer muito milagre. Nesse domingo eu vou lá para curar. E sabe o que aconteceu? Ele veio. Ele veio. Talvez de tanto eu clamar no meu íntimo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez de tanto eu insistir, de tanto eu buscar, pedindo que Ele fizesse, pedindo que Ele se revelasse. E eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor toque nas pessoas sem eu precisar ficar falando, receba, receba, receba. E Ele veio e fez. Teve irmãos que nem no culto vieram. Outros que não vieram nem entraram na página. E outros que vieram. Não tiveram fé para o milagre. Não tiveram fé. Não tiveram posicionamento. Não tiveram entrega. Se entrega momentânea, mas sai e continua fazendo aquilo que Deus não está mandando você fazer. E Deus mostrou, não somente para mim, mas mostrou para o irmão, que aquele dia foi marcado para curas acontecer nesse ministério. Mas irmãos entraram pela porta, não entraram gerando fé, não entraram para sair de uma fé natural para o sobrenatural, não vieram trabalhando, não vieram já, eu vou na casa de Deus, porque hoje de lá eu vou sair
sair com o meu milagre. Porque estamos acostumados que aquele que vai ministrar e pregar vai gerar o teu milagre, mas Deus está dizendo aqui, através de Bartimeu, ele teve fé, e a fé dele curou, a fé dele abriu os olhos dele. Ontem nós ministramos aqui, desculpa, falamos sobre isso. E mostrei dentro da Bíblia vários discípulos que trabalhavam noite e dia, mas não deixavam de fazer a vontade de Deus. E alguns dizem assim: a pastora lê Bíblia porque não trabalha. Paulo trabalhava dia e noite, Paulo fazia tenda, Paulo viajava, Paulo, em nome de Jesus, curava. Paulo, ele falava nas sinagogas no final de semana. Paulo, ele ouvia a voz de Deus e cumpria a ordem de Deus, trabalhando ou não trabalhando, mas ele estava lá. Ele trabalhava noite e dia, mas ele estava lá. Ele saía para fazer as tendas, mas na hora que precisava estar na presença, ele estava lá. E onde nós falamos sobre desculpas, que pessoas inventam desculpas para ler Bíblia, que inventam desculpa para orar, inventam desculpa para jejuar, para consagrar-se a Deus. Aí a desculpa só para correr. Ah, porque a pastora não trabalha. Por isso que ela pode orar, ela pode jejuar, ela pode ler Bíblia. Irmãos, me perdoe, mas você está sendo usado por Satanás. Porque o tempo que você para ouvir e falar isso, é o tempo que você podia estar lendo Bíblia, alimentando a tua fé, gerando fé em você, para quando chegar sexta e domingo, através da tua fé, reproduzir o teu milagre. O teu milagre. Simplesmente o teu milagre. E é tão lindo porque a presença está em você para produzir milagre. A presença está em você para fazer o teu milagre acontecer. Só que precisa de fé. Precisa crer. Acreditar. Confiar. Irmãos, tem pessoas que estão com enfermidade, porque se a enfermidade for embora, vai ter que levantar e trabalhar. Se a ciência diz que a maior parte de câncer, diabetes, é por causa de falta de liberar perdão, quem sou eu para discutir com eles? A ciência, não eu. Quando você estuda psicologia, psiquiatria clínica, você descobre isso. Que a falta de liberar perdão produz enfermidades no nosso corpo físico. E tem enfermidades que você toma anos e anos e anos e anos, remédio não vai embora. Não é mais já um problema físico. Já é um problema espiritual que precisa ser liberado por você. Tem momentos que você precisa gerar fé. Tem momentos que você precisa saber a hora de falar, podemos. E tem momentos que você tem que entender que se você não liberar perdão, Deus não pode perdoar você. Tem momentos. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Porque já chegou vidas e pessoas que pediu pastor a hora e o Espírito de Deus não.
Não, irmão, perdoa, mas não posso orar porque o Espírito de Deus falou que não. E tem outras pessoas que o Espírito de Deus diz, ore. Quando disse para o Senhor, eis-me aqui, está aqui meu esposo, ele pode confirmar, meus filhos podem confirmar para vocês. Quando disse para Deus, eis-me aqui, falei para Deus, Deus, aonde o Senhor me enviar, aonde o Senhor me mandar, eu vou, porque eu sei que o Senhor cuida deles, mas eu vou, porque eu disse, eis-me aqui, então eu vou honrar o que eu falei para o Senhor. E às vezes, irmão, com o coração apertado, eu vou, porque eu tenho que honrar o que eu falei para o meu Senhor. Por isso eu digo, você diz, eis-me aqui na emoção, você diz, eis-me aqui para o Senhor, mas na hora que Deus te manda. Quer ver? Só escute. Eu não vi Deus dizer para a irmã Sueli trabalhar. Se Deus não tivesse dado ela um salário já para se manter todos esses anos, eu entenderia. Ela foi porque ela quer fazer algo, mas em nenhum momento eu vi Deus falar que mandou ela ir. A nossa irmã Evelyn estava trabalhando e o Senhor falou assim, eu vou tirar ela de lá, porque o que eu quero é que ela cresça do outro lado. Em nenhum momento o Senhor me falou que ela não vai crescer do outro lado. Mas nós não podemos. Agora a minha briga com ela, que ela está indo em lugares que Deus não está mandando ela ir. Deus está tratando com uma família aqui do nosso ministério e ela está indo lá enfiar o dedo. Chamando para ela o que está acontecendo lá. Tem coisas que você está passando porque não perguntou para Deus qual que era a direção, qual que era o caminho. Tem coisas que você está passando porque você disse eis-me aqui, mas não está honrando o teu eis-me aqui. Tem milagre que você não está vivendo porque você não está vindo para receber. Você não está preparando a semana inteira, você não está gerando fé para vir receber. Porque você não recebe de homens, você não recebe de mulheres, você recebe de Cristo. Vamos lá, agora o negócio vai pegar. Mas o pastor não é usado, irmão, me perdoa, não é o pastor, a pastora aonde você vai congregar que não é usado. Quem não está sendo usado é você. Porque a fé que curou Bartimeu não estava em ninguém além de Bartimeu. Jesus olhou para Bartimeu e viu, tem fé. Eu vou poder fazer um milagre. Agora, se Deus olha para você, que vem diante da presença dEle, procurando um milagre em homens e mulheres para exaltação humana, esperando em homens, não esperando na fé tua, pela presença que faz. Não falei aqui agora, irmãos? Vai ter momento que você vai pôr a mão e nada vai acontecer? Não, é porque não ora, não jejua, é porque não busca o suficiente. Não, a pessoa não tá lá, pronta para receber a cura, o milagre, não está se permitindo, não está gerando fé nela. A história aqui de Bartimeu deixou nítido. A mulher do fluxo de sangue, mais nítido ainda.
pedindo esmola e Pedro e João, não me engano, estavam indo ao templo orar. Tirar um pouco para me fazer o que eu vou fazer, mas não enxergo nada. Eles estavam indo, ele estava pedindo esmola e Pedro falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Escuta aí. Pedro olhou para o homem e o homem olhou fixamente para dentro do olho de Pedro. Olha aquele número. Sabe quem que ele estava vendo? Se você olhar para o homem e ver o homem, você vai receber alguma coisa? Tem que ver Cristo. Só que como eu vou fazer você ver Cristo? Porque para você ver Cristo, você precisa conhecer quem é Cristo. Porque você não vai conhecer alguém, outra pessoa, se você não conhece. Eu não tenho como conhecer o irmão que está passando, uma pessoa que está passando aqui na rua e falar: é o João, eu acho que é o Pedro. Não, eu tenho que ir lá perguntar. Se eu não tiver intimidade com aquele que estava em Pedro, como que? Se você não tiver intimidade com aquele que está em você, como que vai produzir? Como que vai olhar fixamente para alguém? Porque a pessoa de Deus, ela olha para outra pessoa, mas ela tem que ver o dono da obra. E quantos vêm, irmãos, e olham para o homem falha, homem erra, homem peca, engana. Se você olhar, a Bíblia diz: se você disser que não tem pecado nenhum, já pecou. Porque todos, quando diz todos, incluindo homens e mulheres de Deus, são pecadores. Ele não tirou ninguém, não tirou Pedro, não tirou João, não tirou Paulo dessa história. Todos. Mas ele é alguém sem pecado, sem mácula. E quando você olha para alguém e reconhece, não o homem ou a mulher, mas reconhece o teu amigo dentro dele. Pastora, como que você vai saber que não gerou fé em mim? Se eu ver você entrar no centro cirúrgico, se eu ver que você teve que comprar mais remédio para aquela enfermidade, eu já vou saber. Porque tem pessoas 10, 20, 30 anos que é para viver o milagre. Não é como aquele que chegou hoje e precisa viver o processo, o milagre. Mas o problema não é o tempo. O problema é conhecer quem te chamou. Eu queria que você colocasse no finalzinho daquele hino da Juliane Vitória a Jesus, no finalzinho, eu quero que você pegue aquela parte lá que ele fala, que ele canta um corinho, que ele começa a falar assim: dai-me um coração igual ao teu, ó mestre. Eu quero que você pegue essa parte, que é bem perto do final. Eu quero que vocês escutem uma coisa. Irmãos, eu louvei tanto esse hino no início da minha jornada.
E quando conheci esse corinho, há 21 anos atrás, até hoje eu oro todo dia. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Um coração que ame, um coração sem mácula, um coração que não tenha ressentimento. Até hoje eu oro porque a Simone, não sendo pastora, que vocês não conheceram, não era nada boazinha. Se você achava que eu pagava bem com bem, vocês estão enganados, eu pagava com mal. Se alguém entrava no meu caminho, eu destruía. E não sabia liberar perdão para ninguém. Essa parte, levanta para mim. Pode levantar. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Levanta só um pouquinho o volume. Olha o que ela diz que o mestre fazia. Isso me fez chorar hoje, de soluçar na hora do almoço. O Senhor falou assim: escuta esse hino. Eu chorei. Porque eu falei: Deus, quem sou eu? Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. O que eu quero falar para vocês, Estou chorando, através desse finalzinho. Cristo veio para Judas e veio para Pedro. Ele se apresentou a Judas e se apresentou a Pedro. Ele se revelou quem era para Judas e se revelou quem era para Pedro. Você vê que ele não fez acepção de pessoas, ainda ele dobrou os seus joelhos, lavou os pés destas pessoas. E o que eu quero te falar, e por que você não faz isso com o teu próximo?
Porque insiste em deixar o teu eu falar mais do que você. Eu estou sentindo cheiro de flores e cemitério. Alguém vai descer a sepultura. Está muito forte o cheiro. Alguém vai descer a sepultura. Meu Deus, é muito forte. Estou vendo um cachorro. Alguém vai descer a sepultura. O Senhor só não me mostra quem é. Mas alguém vai descer a sepultura. Alguém conhecido de nós vai descer a sepultura. O Senhor só não me mostra quem é. O cheiro está muito forte. Está impregnando meu nariz, está me dando enjoo. Está muito forte. Para finalizar, quero falar para vocês. O Ministério Fogo Puro está apresentando a vocês um Jesus. Mas quem precisa querer esse Jesus que está aqui dentro desta palavra é você. Eu não vou ficar gritando, receba milagre, receba cura, se você não quer receber. Eu não vou ficar falando para você, irmão, não faça isso, está errado, porque Deus já falou com você. Eu não vou ficar te repreendendo. Eu estou te apresentando aqui um Deus que falou com Judas e falou com Pedro. E aquele que quis viver, viveu. E aquele que não quis, comprou um terreno. E dentro do seu próprio terreno, diz a palavra em Atos que ele escorregou e morreu. Podia os dois ter seguido. Um negou, se arrependeu e voltou ao caminho. Outro não teve arrependimento. Então eu digo para você viver tudo que Deus quer que você viva, você precisa arrepender-se, entregar o teu caminho a Ele, se permitir o dono da história da tua vida, fazer o que Ele tem para fazer através de você, dentro do tempo e das estações certas que são dele. Estou dizendo para você, ou é Deus é prioridade, ou é tua casa, tua família. As pessoas não entendem que quando você coloca Deus como prioridade, Ele não manda você lançar fora o restante. E as pessoas confundem. É tua cura ou não é tua cura? A fé tem que se mover de você. Porque a tua fé não tem que ser em homens e mulheres, mas em Cristo. Amém? Irmãos, domingo, 18 horas, culto. Domingo de adoração, sextas-feiras, profética. Estamos entrando semana que vem, em junho. E a partir semana que vem, os domingos, nós vamos estar ministrando todo mundo junto. Mas às sextas-feiras de junho, eu vou estar ministrando sobre curas e milagres que era produzida pelos que tinham fé em Jesus. E se você tiver fé em Cristo e fé de viver o teu milagre, venha, participe conosco às sextas-feiras de junho. Dia 26 a 25 ou 26 de junho, vai estar conosco os irmãos do Chile, os apóstolos do Chile vai estar conosco, numa sexta-feira de junho, acho que é a terceira semana. 26? Dia 26 de junho, eles vão estar aqui conosco, os apóstolos do Chile. E as outras sextas-feiras eu vou estar ministrando a cura e o milagre, vou mostrar dentro da Bíblia, irmão.
que Deus fez através da fé da pessoa. Então, vocês venham preparar com a fé de vocês para receber. E nos domingos, irmãos, não vou orar por cura e milagre. Esse domingo agora, sim, se Deus mandar. Mas os restantes domingos não, eu vou usar as sextas para isso. Vou usar as sextas para isso, porque é uma palavra um pouco mais forte. Então, eu vou usar isso para as sextas, não no domingo. Convido vocês que estão online a estarem conosco. Mas já vem, irmãos, já vem preparando tua fé. Só que antes de você gerar a tua fé, eu quero pedir a todos que estão online, como todos que estão aqui, mas principalmente aqui que estão online, começa a se colocar na balança de Cristo. Já foi comprar carne moída? Aí você pede 1 quilo de carne moída de primeiro, o cara joga 1 quilo de carne moída de segundo e você diz, pode tirar da balança? Eu pedi de primeira. O que você está querendo dizer, pastora? Se coloque na balança e tire aquilo que não presta de você. E comece um caminho novo com Cristo. Porque o Senhor está vindo. Não diz o dia e nem a hora. E não há tempo, irmão, de nós ficar de bibibi para lá e bibibi para cá, não. Ou é servir ou não é servir. Ou é crer ou não é crer. Não há tempo, irmão, de ficar passando a mão na cabeça. Não é tempo, irmão, de ficar dando remedinho. Ou você é curado por completo em corpo, alma e espírito e vive uma história que Cristo tem para você, ou continua como está. Judas preferiu continuar como estava, mas Pedro se arrependeu e voltou para o caminho. Aquele que tem seu dízimo, a sua oferta, pega nas tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar nesta noite que cada irmão que vai ofertar esta casa, cada irmão que vai dizimar nesta noite ou que dizimou pelo Pix, em nome de Jesus Cristo, receba, em nome de Jesus, a multiplicação através das tuas ofertas aqui nesta noite. Que o Senhor possa multiplicar as tuas ofertas, que Deus possa derramar uma unção de multiplicação sobre as tuas mãos agora, em nome de Jesus Cristo, e que tudo que você tocar venha a ser abençoado pelo poder de Deus. E você que tem sido fiel no pouco, que tem vindo e tem trazido à casa do tesouro o teu dízimo, em nome de Jesus Cristo, que se abra as janelas do céu e que a resposta mais precisa e necessária, que você precisa que Ele entre em ação a teu favor nesta noite, aconteça segundo a palavra dEle, no nome de Jesus. E eu quero que você saia daqui nesta noite para domingo responder o que você quer que Ele faça. Porque o segredo está em Pedro. Irmãos, isso aí não sai da minha mente. Deixa eu até pedir para Jesus parar de falar isso na minha mente. Não aguento mais ouvir isso. O segredo está em Pedro. Aí eu vou mexer outra parte da Bíblia e Deus fala, o segredo está em Pedro. Aí eu viro do outro lado, Senhor, o segredo está em Pedro. Aí eu vou ouvir um hino, o Senhor fala, o segredo está em Pedro. Aí eu vou ver uma pregação, de repente, no final da pregação de quem eu vou assistir, fala, olha, é Pedro. Você, não, Jesus, o segredo está em Pedro. O segredo está em Pedro. Irmão, vocês não têm noção. Eu vou perguntar para vocês no domingo o que queres que Deus te faça. O segredo está em Pedro. Eu só vou poder terminar essa pregação dia 9 de novembro. Só vou dar um respaldo e vou conseguir terminar só dia 9 de novembro. No último dia da nossa festividade. Só vou preparar o campo para quando chegar a festividade. Porque o segredo está em Pedro. Se não fosse Pedro, irmão, não sei. Que bom que ele se arrependeu e voltou. Pode passar, Eva. Eu vou dar a bênção apostólica. Não é que você não tem fé, irmão. É que você não se permite gerar fé em você. Porque aquele que gera fé em você está dentro de você. E para Ele, não tem nada que é impossível.
Para Ele tudo é possível. E é possível para aqueles que crê. Que Deus abençoe a tua vinda aqui nesta noite, que ilumine teus caminhos, teus passos, cada dia mais e mais. Que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, diz. Está encerrado em nome